Insegurança. Insegurança, qual que é a funcionalidade desse sentimento? Se sentir inseguro é um sentimento que aqui talvez eu esteja até um pouco roubando, algumas pessoas estranhem. Porque se a gente vai ali para o 4, tem medo. Se a gente vai para o 5, tem ansiedade, angústia, preocupação. Pô, insegurança não tem a ver com tudo isso? Eu diria que tem. Eu diria que existe um grande overlapping, uma grande sobreposição entre os momentos em que a gente sente essas emoções, tá bom? Só que quando eu penso, quando eu analiso, quando eu ouço as pessoas falando, dentro de clínica, fora de clínica, nos meus estudos, eu tendo a perceber uma diferença entre o conceito do que elas costumam chamar de insegurança e dessas outras coisas aqui. Principalmente devido à funcionalidade. Só que, repito, é muito comum que esses sentimentos apareçam juntos, porque os três são causados por uma situação de risco. Nós temos uma percepção de um risco. Às vezes esse risco nem é real, é só uma percepção, mas o nosso organismo percebe algum tipo de risco, algum tipo de perigo. E aí a gente pode sentir medo, ansiedade ou insegurança, ou uma combinação entre essas coisas. Então eu vou só tentar recuperar os dois primeiros, qual que era a funcionalidade deles, para vocês entenderem melhor a diferença que eu estou trazendo para a funcionalidade da insegurança, ou pelo menos do que eu estou chamando de insegurança. Quando a gente fala de medo, medo no caso aqui embaixo, nessa primeira coluna, o medo ele é uma resposta do nosso organismo que está dizendo: isso aqui é perigoso demais, ou pelo menos isso aqui potencialmente é perigoso demais porque eu não estou conseguindo mensurar bem. Então fuja. Então essa resposta de fuga, que originalmente era uma resposta de fuga física mesmo. Só que hoje em dia, devido à nossa sociedade complexa e com vários perigos abstratos, às vezes esse sentimento de fuga não é muito funcional por si só. Mas essa é a ideia, perigoso demais, fuja. Sobreviva para lutar mais um dia, escolha suas batalhas. E é uma reação muito intensa, uma reação assim muito... originalmente, acreditamos dentro das ciências psicológicas, das ciências biológicas, que era uma reação para enfrentar coisas como predadores, perigos físicos, em que você tinha um piscar de olhos para conseguir decidir o que você ia fazer. Então era muito essa coisa instantânea e por isso muito intensa. A ansiedade, por outro lado, ela vem também como resposta do nosso organismo à percepção de algum perigo. Só que ao invés do organismo dar essa mensagem de fuga, o que geralmente o organismo fala é cautela. Por quê? Porque a leitura que a gente geralmente faz tem a ver com isso eu preciso fazer, ou isso é importante, ou algo aqui está em risco. É algo que eu quero fazer uma manutenção, que eu não quero perder ou alguma coisa assim. Portanto, eu preciso agir. Mas devido à existência de um risco percebido, eu preciso agir com cautela, com atenção e, vamos dizer assim, de uma maneira muito afiada. Ok? Eu preciso estar bem preparado. Então a gente tem essa sensação de tensão para deixar a gente mais preparado. E de novo, originalmente isso aqui provavelmente vem de coisas mais físicas. Por isso que às vezes a ansiedade ela atrapalha a gente. Aqui o rolê é mais longo, eu falei lá no vídeo que eu falei sobre isso, mas a ansiedade ela não está bem adaptada para a gente conseguir estar muito atento para problemas complexos, como por exemplo fazer uma apresentação em sala de aula ou fazer uma prova de vestibular. Okay? Então às vezes também tem algumas coisas aí. Então, medo, perigo demais, vamos fugir. Ansiedade, perigo, porém importante, vou enfrentar. Ok, mas preciso ter cautela, não posso dar bobeira. Insegurança, como é que ela difere dessas outras coisas? Bem, começamos pelo que tem de comum. Temos uma percepção de perigo. Porém, a insegurança, ela tenta fazer uma análise, ela vem de uma tentativa de análise, na qual a gente está mensurando os riscos e está mensurando a nossa capacidade de enfrentar os riscos. Então, o risco não é grande o bastante para dar aquela sensação desesperadora do medo, aquela coisa do você precisa fugir. Ok, então já não é medo, ele não dá essa sensação desesperadora. Porém,
Diferente da ansiedade, a ansiedade é quando a gente percebe que precisa enfrentar e vai ter que estar atento. A insegurança vem no momento em que a gente tem essa dúvida. Será que eu deveria enfrentar? Será que eu tenho que enfrentar isso? Eu tenho a capacidade? O risco é demais? Então ela não é aquela coisa desesperadora como medo, mas ao mesmo tempo a gente não está tão impelido a fazer aquilo necessariamente. Às vezes a gente até está indo fazer, mas a gente ainda fica com aquela dúvida. Será que não está na hora de eu desistir? Será que eu deveria seguir em frente? Né? Então é esse questionamento e muitas vezes essa sensação de um questionamento negativo, de tá, tem essa coisa que eu posso fazer, mas sinceramente é muito perigosa e tudo mais. Então, eu poderia fazer? Até poderia, mas eu não vou fazer. Né? Então, é ou você estar se questionando, ou você estar já decidido. Olha, eu não vou fazer porque eu me sinto inseguro. Né? Nem vou fazer isso aqui. Então, quando você ainda está se questionando se você deveria fazer ou não, é muito comum que, usando esses termos que eu estou usando, você sinta simultaneamente ansiedade e insegurança. A ansiedade te falando assim, olha, eu acho que eu vou fazer isso aqui, mas, cara, eu preciso estar atento, o negócio é perigoso. E a insegurança, ao mesmo tempo, é quase como se fosse uma outra vozinha na tua cabeça, brigando com a primeira, dizendo, cara, mas será que eu vou mesmo fazer? Então, você veja, ambas as coisas já são tensas de sentir, quando elas estão em conflito, o negócio fica pior ainda, porque a gente está indeciso. Mas aí, quando a gente já decidiu que a gente não vai fazer algo, geralmente não vem a ansiedade por aquela coisa, fica só a insegurança. Por isso que os dois podem vir juntos, ou os dois podem vir até separados, ok? E a insegurança, então, vem desse cálculo, né? De eu não tenho certeza se eu tenho a capacidade de enfrentar isso, então não sei se eu vou enfrentar ou da ideia de eu tenho certeza que eu não tenho capacidade de enfrentar esse perigo, esse risco ou alguma coisa assim. Então veja como vem muito desse cálculo de minha capacidade e de qual é o risco, qual é o perigo. Isso vem muito para proteger a gente. Né? Eu falei agora há pouco, né, dei até um spoiler de uma frase que eu acho que é muito importante, que resume a insegurança. A insegurança, ela tem muito a ver com essa coisa de o nosso organismo tentando nos ajudar a escolher as nossas batalhas, porque a gente não precisa lutar todas as batalhas, até porque a gente jamais vai vencer todas as batalhas. Então a gente precisa ter cautela em qual batalha a gente vai meter a nossa vida, o nosso organismo, vai apostar as nossas fichas, ok? E a insegurança fala, olha, se eu acredito que eu não estou forte o bastante, capaz o bastante, maduro o bastante para fazer algo, eu me sinto inseguro de fazer aquilo. Às vezes tem gente que está falando, vai lá e faz, não sei o quê, mas eu estou inseguro. Então, se a nossa leitura do risco, da nossa capacidade de enfrentar esse risco, desse perigo, está correta, simplesmente a insegurança está protegendo o nosso organismo de ir lá e quebrar a cara, né? É meio que aquele meme do sem saber que era impossível, foi lá e descobriu que era impossível, né? Aquela coisa toda. Então, a insegurança ela ajuda a gente quando ela está bem sintonizada. Né? Você tem uma boa leitura da nossa capacidade, você tem uma boa leitura do nosso ambiente. E essa insegurança, ela pode acabar trazendo muito essa ideia de aprendizado também, se a gente consegue ouvir. Porque se a gente consegue fazer uma boa leitura, como a que eu estou falando, a gente pode até falar, cara, mas eu queria fazer esse negócio, só que eu estou me sentindo inseguro. Então a gente pode abstrair assim, né? A gente pode analisar, tá, por que eu estou me sentindo inseguro? É porque eu sinto que eu não tenho essas capacidades ou tenho esses perigos. E a gente pode, a partir disso, para uma próxima vez, ou até mesmo para essa vez, de vez em quando, se der tempo ainda, a gente pode fazer toda uma análise e pensar o que eu posso melhorar, como eu posso me desenvolver para não sentir mais essa insegurança para fazer essa coisa que eu quero fazer, mas eu me sinto inseguro demais para fazer agora. Ou até mesmo como eu posso modificar o meu ambiente para me deixar mais seguro, para ter mais suporte para enfrentar isso. Né? Porque não são apenas capacidades básicas, coisas como rede de apoio, que a gente falou tanto nas últimas lives, né? Coisas nesse sentido podem, né, suportes externos que a gente semeia, podem fazer uma diferença enorme.
até recursos que a gente tem, recursos como, sei lá, dinheiro. Né? O dinheiro pode deixar a gente mais seguro para enfrentar certos riscos no mundo. E às vezes a gente vai lá e toma riscos que a gente não tomaria caso a gente não tivesse um dinheiro que a gente pudesse gastar ou alguma coisa assim. Então, só para deixar bem objetivo assim, esses exemplos que eu estou trazendo de recursos, desde uma coisa como rede de apoio até dinheiro ou qualquer outra coisa do gênero. Né? Então, esse tipo de situação acaba gerando insegurança, e se a gente ouvir insegurança, a gente se dá bem, né? Seja para melhorar no futuro, para se preservar no presente. E também, quando a gente está naquela briga que eu falei entre ansiedade e insegurança, é importante a gente ouvir os dois lados e analisar com calma a situação para ver qual que vai ganhar. Se a insegurança ganhar, né? Ou sem insegurança, né? Não faça aquilo naquele momento se for uma leitura correta. Se a ansiedade ganhar da insegurança, enfrente aquela coisa, mas com cautela. Ok, então essa é a insegurança. A insegurança tem a ver com essa coisa para ajudar a gente. Né? Preservação, autoaprimoramento, olha que bacana. Né? De novo, é um mal-estar? É. A gente não gosta de sentir? Não. Mas ensina muito pra gente. Só que quando ela se torna disfuncional? Quando que ela é um sentimento que vem que mais atrapalha do que ajuda? A primeira coisa que torna ela disfuncional não é nem um pouco novidade, porque é uma coisa bem parecida com várias outras que a gente já trabalhou aqui anteriormente. Principalmente com relação ao medo e ansiedade, que também vem dessa noção de perigo, essa análise de perigo. Lembra que eu falei que um risco pode estar apenas sendo percebido e não estar de fato na realidade? Isso também pode tornar uma insegurança disfuncional. Então, o maior problema de uma insegurança disfuncional é a gente não fazer coisas, não aproveitar oportunidades que poderiam ser ótimas para a gente por algum motivo que não faz tanto sentido assim quanto a gente acha. E aí a gente perde boas coisas, né, por uma insegurança disfuncional. Então, se a gente, em primeiro lugar, está tendo uma leitura errônea dos riscos e dos perigos, porque a gente aprendeu errado, porque a gente teve muita pouca experiência com aquilo, a gente está indo na fuse de algumas pessoas ali, ou está inventando muito mais coisa, né, catastrofizando, tirando conclusões precipitadas, né, que são distorções cognitivas, aí a gente provavelmente vai ter o prejuízo, vamos dizer assim, de não fazer determinadas coisas que poderiam nos ajudar por uma insegurança disfuncional. A mesma coisa vai acontecer se a outra metade da equação também estiver prejudicada, se a nossa leitura do outro fator estiver prejudicada, que é a questão relacionada a uma má leitura da nossa capacidade de dar conta das coisas, de enfrentar aqueles riscos. Às vezes os dois podem estar em conjunto, né? Mas falando apenas dessa segunda parte agora, a gente pode ter o que a gente chama de uma noção de autoeficácia baixa. Noção de autoeficácia nada mais é do que um termo bonitinho da psicologia para tentar descrever a nossa autoanálise sobre o quanto que a gente dá conta de uma determinada coisa, de uma determinada tarefa, de um determinado projeto, de um determinado risco, de uma determinada situação, ou seja lá o que for. E se a nossa noção de autoeficácia está irreal, está mais baixa na nossa leitura de competência e capacidade do que nós realmente temos de competência e capacidade, a gente também pode acabar sendo prejudicado não fazendo essas coisas que poderiam ser interessantes, que nos fariam bem, coisas que talvez nós queríamos. Né? Então, também a gente tem esse problema aí. Porém, também a gente pode acabar tendo uma insegurança que vai lentamente se tornando disfuncional à medida que a gente vai travando, vamos dizer assim. Lembra que eu falei que se tem uma coisa que a gente quer fazer e a gente se sente inseguro a ponto de não fazer, um dos melhores caminhos é entender quais são os fatores que estão gerando essa insegurança, e se eles forem realistas, né, se a leitura estiver boa, o que a gente faz é tentar ter um autoaprimoramento ou tentar causar uma modificação ambiental para conseguir mais recursos externos para lidar com aquilo. Né? Então, isso é um crescimento natural que vem da percepção de uma insegurança que vem de uma leitura realista da nossa capacidade e do risco. Porém, se a nossa leitura estiver certa e mesmo assim nós não consigamos entender quais são as coisas que eu precisaria melhorar,
no meu ambiente, ou em mim mesmo, ou até mesmo se a gente até percebe, mas não faz isso, isso acaba tornando a insegurança uma coisa disfuncional. Assim, não que a gente tenha, tudo que a gente tem de insegurança a gente tem que enfrentar, mas, como eu falei, a gente tem uma capacidade finita para lutar batalhas. A gente tem que escolher nossas batalhas. A gente não vai ganhar todas. Porém, se é uma coisa que você realmente quer fazer, mas você está tendo insegurança e você não está tentando buscar um aprimoramento para conseguir se sentir menos inseguro, menos insegura, aí essa insegurança vai ficar derrapando para sempre, ad infinitum, aquela coisa que vai te deixar paralisado para sempre. E aí pode vir outras coisas, como a gente vai ver em outras lives, como a frustração, como decepção, como culpa, como arrependimento, e aí você vai começando a fazer um ciclo vicioso muito complicado. Então, se é uma coisa que você realmente quer fazer e está inseguro, porque realmente a tua leitura é, cara, nesse exato momento eu não dou conta disso, só que você fica postergando para sempre tentar melhorar as tuas capacidades ou os teus recursos externos para lidar com isso, aí vai ser uma maneira de fazer essa insegurança ficar infinita e disfuncional, né? E ela só tende a piorar.